nós vamos falar agora sobre a repercussão da greve dos caminhoneiros, essa paralisação no país, em especial provocada também pela política de preços adotada pela Petrobras no atual governo. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o líder da minoria na Câmara Federal, o deputado Everton. Deputado, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os telespectadores da TV Difusora e ouvintes da Rádio Difusora. Deputado, nós tivemos o país aí paralisado, né? E agora nós já sabemos quem vai pagar a conta, né? O governo anunciou aí o subsídio em relação ao diesel, mas cortes já estão anunciados na área da educação, na área da saúde e em programas sociais também. É surreal. Nós estamos vivendo um momento que na última quarta-feira eu tive a oportunidade de fazer parte de uma comissão onde nós conversamos com o presidente Lula e ele lá dentro, bastante informado, uma das coisas que ele comentou: o Michel Temer está tendo a coragem que nem a ditadura teve no que trata a questão do desmonte do nosso país. Eu já venho há algum tempo denunciando essa política abusiva de transferir a crise que o país vive para o pequeno, para o trabalhador. Não é de hoje. E isso é muito sério porque hoje não só essa política desenfreada de aumento de combustível, no caso do diesel, da gasolina, que não foi resolvido, pelo contrário, esse governo é tão fora de noção, é tão sem noção, que ele simplesmente fez um reajuste agora, né? No final da semana passada, no início dessa semana, fez um reajuste na gasolina. Como pode? O Brasil parado, apoiando a greve dos caminhoneiros, e o seu Pedro Parente na Petrobras ainda tem coragem de fazer um pequeno reajuste na gasolina. O Ciro Gomes usou a palavra deboche para caracterizar o que está acontecendo. É um deboche com a cara do povo brasileiro. Essa política da Petrobras, uma política que tem que ser denunciada. O Pedro Parente ele tem que ser expurgado do Brasil. Um homem desse não pode, gente. Ele não é brasileiro. Não é possível que com aquele olhar, com aquela cabeça econômica dele, ele haja a serviço pura e exclusivamente do mercado internacional e do mercado financeiro. Coloca a Petrobras para produzir pouco, ela não vai para a sua capacidade total de produção, de refino, importa muito e ainda faz uma política equiparada com o mercado internacional. Se nós éramos para ser, a nossa Petrobras ela era para ser autossuficiente. Nós somos um dos maiores riquezas, uma das maiores produtores de petróleo do mundo. E a gente se nivelar com o mercado internacional, no caso, levando a conta para o brasileiro, para o trabalhador, para quem precisa botar gasolina na sua moto, quem precisa abastecer o seu carro, no mínimo, é um absurdo e um grande deboche que essa política do Pedro Parente e do Michel Temer estão fazendo com o povo brasileiro e com todos nós. Então a gente precisa ficar bastante atento, porque essa paralisação dos caminhoneiros, ela não é dos caminhoneiros, ela é do Brasil, e a gente lamenta, porque no governo Lula e da Dilma, tiveram cerca de 4 a 5 greves, ou tentativas de greves. Só que sempre uma semana antes, quando era anunciada a organização dela, o governo chamava para a mesa, conversava, tentava já ir diluindo e tentava resolver o problema e resolvia. Nenhuma dessas greves passou mais do que 3 dias paralisado o Brasil. Agora, chegar ao ponto de subestimarem uma mesa importante de negociação de um eixo de trabalhadores que fazem a economia desse país, está provado isso, né? Eles descobriram mais do que nunca a força deles. Você imagine só passar uma semana parada, desabastecer os supermercados, a Ceasa, os aeroportos, os postos de gasolina, as pessoas todas desesperadas na sensação de que o mundo ia se acabar no outro dia, né? E fica aqui a minha vírgula, ou as minhas aspas. Eu lamento muito os que se aproveitaram desse momento, porque eu vejo e a gente vê muito apelo na rede social de que é necessário a gente mudar, tirar os corruptos, acabar com a política, gente pedindo até a volta da ditadura, como se a ditadura viesse só para tirar a política, né? E coitados não conhecem, não leram ou não sabem o que é realmente uma ditadura. Mas de toda forma, uma intervenção militar. Mas de toda forma eu lamento, porque muitos desses que fazem esse tipo de apelo hipócrita, são muitos que na hora de tentar ajudar o próximo, se solidarizar, são os primeiros a tentar ganhar em cima. Um absurdo combustível ser vendido a 8, 9 reais, como a gente viu aí em várias matérias. Um saco de batata, 500 reais.
Ou seja, totalmente desumano e fora de noção essas pessoas que acham que ganharam um dinheirinho a mais no momento de dificuldade que a nossa população estava vivendo. Bom, nós selecionamos aqui, deputado, alguns trechos de pronunciamentos que o senhor fez na Câmara Federal sobre essa questão da política de preços da Petrobras. Nós vamos mostrar alguns trechos aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos ver. É o pequeno que está pagando a conta. Basta parar o seu carro ou a sua moto no posto de combustível. A pessoa que tem a sua moto e seu carro está aí com dificuldade para poder rodar porque o combustível é surreal. Logo, o país, um grande produtor de petróleo. Se dá o aumento de energia justamente para o trabalhador que precisa pagar energia elétrica, que precisa ter combustível. Esse governo que está aumentando o preço do combustível, aumentando o preço da gasolina, que está diminuindo o poder aquisitivo da classe trabalhadora. No dia a dia as pessoas precisam de combustível, está caro, aumenta todo dia de forma exorbitante. Toda família precisa de um botijão de gás dentro da sua casa. Hoje tem pessoas que voltaram a cozinhar lá atrás no quintal, voltando no carvão. Nós iremos continuar vigilantes. Avante, Brasil! Eu estava olhando agora aqui, me lembrando, a questão do fogo, do fogão a álcool, e a lenha ou carvão. Aumentou o número de acidentados, de queimados no Brasil. Lá no Pernambuco está horrível, né? O número de queimados por conta de acidentes de pessoas que deixaram de cozinhar no botijão a gás e estão agora passando, vai voltar aí para o século XIX, para o século XX, para o século XVIII, porque está retroagindo. Né? Quem é que tem condição hoje de comprar? Um trabalhador assalariado tem condição de comprar aí dois botijão de gás por mês, por exemplo. Um absurdo esse valor que está sendo repassado para ele. O combustível eu não preciso mais comentar porque o povo mesmo acordou, mas há 2 anos atrás eu já estou aí falando, e não foi uma vez. Várias vezes eu tenho denunciado. Não dá para imaginar em menos de 2 anos a Petrobras ela fazer mais de 230 reajustes entre diesel, gasolina e gás de cozinha. É muito reajuste, é muita falta de perspectiva do povo de saber, hoje eu vou sair de casa, eu não tenho condição de sair com o dinheiro certo do valor do combustível de ontem, porque ele pode ter aumentado hoje. Por quê? Porque nós, a empresa Petrobras, que é do povo brasileiro, ou era para ser, quando ela foi concebida na época do Getúlio Vargas, ela está agora nivelada com o preço de mercado do dólar. Quando o Michel Temer mandou para a Câmara dos Deputados a política de abertura de capital da Petrobras, que entrou no mercado internacional, a gente denunciou. Nós dissemos que não podia, que era uma agressão ao povo brasileiro você pegar uma empresa como a Petrobras e abrir para o mercado internacional para ela ter o controle. Está aí. O Pedro Parente tem que agora agradar os acionistas. Quem são os acionistas, os maiores? Todos do mercado internacional. A Eletrobras, que ele está querendo privatizar, é a mesma coisa. A Eletrobras, daqui a pouquinho, se ela for privatizada, a gente está vendo o quê? No futuro, o preço de energia mais caro. A energia lá na ponta, a gente pagando uma energia cara e sem qualidade. Assim como os outros serviços. E agora o governo anunciando o subsídio para o diesel, a partir de hoje uma força-tarefa para fiscalizar, que a gente sabe que é impossível o país inteiro, e como falei no começo do programa, o brasileiro pagando de novo a conta. A educação com corte no orçamento, ou a saúde também, e programas sociais, quer dizer, tenta resolver um problema piorando a situação. Ele aprovou aquela PEC, famosa PEC 55, que congelou por 20 anos o dinheiro da educação e da saúde, liberando o dinheiro lá dos banqueiros, dos juros, aquele dinheiro que vai para pagar as famosas contas, que ninguém teve coragem até hoje de auditar essa famosa dívida pública do Brasil. É necessário as pessoas entenderem que falar de um desenvolvimento, falar de um Brasil de futuro, falar de uma nova geração, sem ter dinheiro para investir em educação e sem ter dinheiro para cuidar da saúde da nossa população, é enxugar gelo. É enxugar gelo. E o que esse governo está fazendo é isso. Quando ele diz que vai subsidiar, ele não vai subsidiar. Ele só vai transferir essa conta para outros itens com impostos para a população pagar, como é o caso da gasolina. Ele está subsidiando o diesel, mas já veja aí a gasolina já aumentando no meio da greve. É grave. O Pedro Parente, a Petrobras e o Michel Temer deixou anunciar um reajuste já essa semana no meio da confusão da greve e da paralisação dos caminhoneiros. Então nós temos que estar atentos, porque é o que eu tenho dito, se ele não sai logo, nós temos que pelo menos congelar aquele governo ali e esperar pelo menos a eleição. O povo precisa de um novo representante
com legitimidade e com autoridade para tocar os assuntos e as matérias que têm que ser tocadas. E tomara que seja alguém com sensibilidade, que tenha cheiro e gosto e cara de povo. Para quê? Para que nas medidas aconteçam as medidas, mas que os grandes ajudem a pagar, não fique só para os pequenos. Deputado, para encerrar, o senhor teve com o presidente Lula, liderando inclusive a comitiva que visitou o ex-presidente lá em Curitiba. Eu queria que o senhor falasse sobre essa visita. Nós mostramos aqui, inclusive, as imagens lá de Curitiba dessa visita ao ex-presidente Lula. E aí a pergunta fica, mas o senhor não é do PDT? O PDT não tem um candidato à presidência da República, é o Ciro? Por isso que essa comissão tem legitimidade, mais do que nunca legitimidade para tratar do assunto. O meu partido tem um candidato a presidente da República, que é o Ciro Gomes, já há 2 anos que nós anunciamos, antes mesmo dessa confusão. O PCdoB tem a Manuela Dávila, o PSOL tem um Boulos. É legítimo. Nessa conversa que nós tivemos com o presidente Lula, ele mesmo disse, há 30 anos atrás eu defendi que as eleições tivessem 2 turnos, para que no primeiro turno os partidos que tivessem seus projetos e quisessem medir a sua força eleitoralmente, pudessem ter a oportunidade e no segundo poder se encontrar. Então é legítima a candidatura do PDT. A visita ao Lula foi uma visita muito boa, nós saímos de lá energizados, saímos de lá muito fortalecidos em conhecer mais do que nunca um homem que sabe o que está acontecendo. O Lula me falou para a nossa comissão de forma muito clara. Ele sabe que ele está ali dentro cumprindo uma missão. Essa missão, ela é dolorida, ela com certeza vai ficar para a história, já está escrita na história. Não tem um estudante de direito no Brasil, estudante ou estagiário de direito no Brasil, que vai ter coragem de dizer um dia que esse processo foi um processo normal, que andou nas vias normais e que ele, em segunda instância, antes mesmo de terminar qualquer tipo de defesa ou de outros embargos que ele tinha direito, teria condições ou chances de mandar essa pessoa, no caso o investigado, o acusado, o réu, sei lá, para a cadeia, como foi mandado o presidente Lula. Claro que foi uma grande manobra para tirá-lo da eleição. Porque sabe, hoje você vê de manhã, tarde e noite os grandes meios de comunicação batem nele e o que acontece? Ele só faz crescer na pesquisa. Sabem que se ele sair da prisão, ele vai ser presidente e por isso tentam de todas as maneiras tirá-lo desse pleito, que era um pleito que era o povo que era para julgá-lo. E mesmo preso, tem sido fundamental na articulação dessa frente nacional pelo país? Nós estamos fazendo uma grande frente, os partidos que têm responsabilidade com esse país, que é contra essa política do Michel Temer, que é contra essa política do Parente, essa política entreguista, eles têm que se reunir e lutar por um legado, que é o legado de a gente ter um país onde as pessoas possam participar mais, gerar mais emprego. Você tem aí 13 milhões de desempregados. Olha, não é brincadeira. Agora, neste momento, 30 milhões de brasileiros, irmãos, estão acordando com o seu nome no SPC e no Serasa. 13 milhões estão desempregados. Então a gente não pode imaginar que essas coisas vão se resolver automaticamente e nem com intervenção. Isso se resolve na boa política, na democracia e com coragem. E é isso que a gente está tentando reunir. O presidente Lula, nós levamos o abraço a ele, do povo maranhense, das pessoas que querem o bem desse país. Ele ficou muito solidário, ficou muito emocionado, mas muito firme. Ele é um homem indignado com o que está acontecendo, mas um homem muito sereno do que ele tem de desafio pela frente. Essa comissão é uma comissão da Câmara dos Deputados. Daqui a um mês nós iremos voltar para visitá-lo novamente e enquanto ele estiver lá, espero que não seja muito tempo, a gente vai estar acompanhando a forma e o local que ele está e como que ele está sendo tratado dentro daquele órgão que é a Polícia Federal lá de Curitiba. Obrigado, deputado. Uma boa sexta-feira. Eu que agradeço e convido todos os maranhenses, amigos aqui de São Luís, a acompanhar o nosso mandato lá na Câmara, que tem sido justamente esse, um mandato para prestar conta e também para lutar, acima de tudo, na defesa do nosso trabalhador. Quando um grande nos critica, a gente fica bastante feliz, porque a gente sabe que nós estamos cumprindo o nosso papel, que é defender o pequeno, que é defender quem realmente produz nesse país, que é a classe trabalhadora. O senhor teve na semana passada, continuou essa viagem que o senhor faz ao interior do Maranhão, hoje o senhor vai a Morros, inclusive, né? Não, Caxias. Hoje eu estou Caxias, São João do Salto e Aldeias Altas. Esse final de semana, até o dia 10, nós vamos rodar bastante e acompanhe na nossa rede social. Obrigado mais uma vez.